Marcos capítulo 9, versículo 14, dá uma instrução muito grande para nós acerca de fé. E eu quero falar sobre isso com você. Aleluia! Todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Deus te abençoe. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Continuando, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aleluia! Fecha os teus olhos, Pai. Pai de misericórdia, Senhor dos senhores, Rei, eterno em poder e graça, só Tu pode nos revelar a Tua palavra. Não temos a capacidade de interpretá-la. Pedimos, Senhor, que venha do fundo da Tua alma, do Teu Espírito, Senhor, para a nossa alma e para o nosso espírito, a revelação de toda a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Escute. Há muitas mensagens nesta mensagem, mas a maior delas, entre outras, é a coletividade do pedido. A segunda é a confissão. E a terceira é a esperança. Acima de tudo, a coletividade, porque o pai, quando ele traz o filho, ele declara tudo que está acontecendo desde a sua infância. Jesus pergunta: desde quando que ele está assim? Há quanto tempo ele está sofrendo? Desde a infância. Relinhar os dentes, espumar pela boca e cair, definhar, são características vivas de epilepsia. Epilepsia é uma chamada doença que, mesmo que a gente seja combatido,
pela medicina que diga ao contrário. São espíritos, é um espírito que precisa ser tirado da pessoa. É um espírito. Epilepsia é uma doença convulsiva. E toda doença convulsiva, toda doença que trata e que não tem explicação lógica, como depressão, como esquizofrenia, são doenças passíveis de serem tratadas com oração, porque expulsa-se o demônio e a pessoa torna a vida. Aleluia! Mas eu preciso entender uma coisa primeiro. Há alguns méritos para que esse homem recebesse de Jesus. Jesus poderia ter pego o menino e ter dito, sai. E certamente teria saído. Jesus poderia ter colocado a mão, imposto a mão e ter dito, sai. E certamente teria saído. Mas Jesus quis dar alguns motivos de adoração, de revelação e de entendimento para nós. Entre eles, o pai disse, ajuda-nos. O pai estava envolvido na doença do filho. Em muitos casos que não há cura, nós temos o pai, ou a mãe, ou a família, a parte da doença, dizendo, ele é doente, ela é doente, ele está doente, ela está doente. E o pai não coparticipa daquilo com sofrimento, mas ali, todo o sofrimento e envolvimento no sofrimento, fazia com que o problema não fosse de um, mas de todos. Assim como o mérito é coletivo, assim também o problema é coletivo. Quando nós experimentamos alguma coisa de graça na nossa casa, a gente quer dividir com a família. Mas quando experimentamos a desgraça, nem sempre queremos dividir com todos, nem tornar todos participantes. Quando trouxeram o menino a Jesus, o pai diz uma coisa muito interessante. Os teus discípulos não puderam expelir o demônio. Eles estavam... A palavra discípulo, discipulado significa discípulo ao lado. A palavra discípulo significa aluno. Aquele que aprende com alguém. Aqueles homens estavam aprendendo com Jesus. Aprendiam. E era muito importante. Quem sabe darias uma atençãozinha para esse caso, para levar lá atrás, brincar um pouquinho, pode ser? Então assim, é muito importante que você preste atenção aqui, por favor. Muito importante que o pai, ele naquele momento ele disse, olha Jesus, eu falei com teus discípulos, eles não puderam. Porque o aluno em fase de aprendizado, ele não aplica tudo aquilo que ele aprendeu, porque eu volto a tocar em quatro fases do aprendizado do Evangelho. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque tem muita gente dentro da igreja que não está recebendo por causa de uma dessas fases. Ou não ouvimos, ou ouvimos e não entendemos, e se não entendemos, não temos culpa. Mas talvez ouvimos, entendemos e não aceitamos. E aí está o perigo de não receber aquilo que Jesus tem para nos dar. São 4 fases: ouvir, entender, aceitar e praticar. Eu não posso escapar dessas 4 fases. Isso é respeito para com o Senhor e, acima de tudo, é crer sem duvidar. Aquele pai, ele já estava desacreditado por ver que os discípulos não podiam curar o filho. E ele chega com o menino e diz assim, se podes. Por que ele disse se podes? Ele duvidava de Jesus. Ele tinha uma incredulidade imposta nele por aquilo que os discípulos já não haviam feito. E uma igreja, ela tem o sentido não somente de contar história, mas de transformar vidas.
Se daqui não saírem discípulos de Cristo como eu sou, não tem fundamento lógico a igreja. Então aquilo que é feito em mim, agora vai ser feito através de mim. Aleluia! Eu preciso acreditar no impossível. Sabe, nós acreditamos que Jesus curou uma dor de cabeça, mas nós temos dificuldade em acreditar que Jesus pode tirar um câncer de um estado terminal de uma pessoa. Porque afinal de contas o diagnóstico médico diz que, querido, nós temos uma pessoa convulsiva na família há muitos anos. E nós tínhamos muito trabalho, nós morávamos na casa da minha sogra. E volta e meia tinha um grito lá, a respeito de uma das minhas cunhadas. Então as irmãs tudo corriam para acudir, porque ela convulsionava 2, 3 vezes por semana, e era loucura. E a gente tudo corria, e abre a mão, e puxa a língua, e ela está espumando e tal. E depois ela ficava num estado de torpor por 2 dias. E eu estava aprendendo o Evangelho. E uma das coisas que eu aprendi no Evangelho, que eu levei muito a sério, foi a cura. Tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, isso será feito. Ponto. É uma palavra definitiva, ela não deixa dúvida. Ele disse, ele faz, e ponto. Então quando eu ouvi aquilo, eu tomei posse daquilo. Eu disse, não, eu não aceito mais que a minha esposa e as irmãs corram lá e ligeiro. Eu disse, não quero mais isso. E um dia eu desci, e eu era muito aprendiz ainda, eu era muito menino na fé. Eu ainda sou, mas eu era mais. Eu era muito criança na fé, mas eu tinha comigo a certeza. E a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela é a certeza das coisas que eu não vejo e a firme convicção das coisas que eu espero. Então eu não duvido, eu creio. E eu quero te dizer que um dia, numa expulsão de demônio, nós tínhamos que trabalhar em cima de uma legião que estava em cima de uma pessoa. E quando nós oramos em coletividade, Deus veio no meu coração e Ele falou, filho, o diabo só consegue permanecer se você tiver dúvida, medo e raiva. Ele se alimenta dessas 3 coisas. Se você não duvidar da minha palavra e da capacidade de expulsar, se você não tiver medo da pessoa possuída, e se você amá-la desesperadamente querendo salvá-la, ela será liberta. Aleluia! Assim também a fé para a cura, não pode haver dúvida. Eu preciso olhar para a pessoa e determinar a cura, em nome de Jesus. Aleluia! Isso será feito. E eu me lembro que naquele dia eu desci e já tinha acabado o ataque. E colocaram ela na cama. E a minha esposa disse, agora ela vai descansar. Eu disse, deixa eu sozinho com ela. E eu entrei no quarto, fechei a porta. Eu sentei do lado da cama, olhei para ela. Ela estava olhando fixo para o nada. E eu falei, eu não estou falando contigo, eu estou falando contigo. E eu troquei a entidade, o personagem ali. E eu disse, você sabe que eu consigo te ver. E eu determino que a partir de agora, tu vai deixar a minha cunhada em paz. Acaba aqui. Não me faça voltar, porque em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu determino cura para o teu corpo físico. Você não pode afrontar o Criador do céu e da terra, o Senhor, o Rei dos Reis, o Eterno, aquele que foi crucificado. E aquela moça foi adormecendo e por muito tempo nós esperamos voltar um ataque nela. Ela se levantou daquela situação. E depois, é claro, nós saímos da cidade. E por muitas brechas que se dá,
ela voltou a ser atacada, mas não mais com a intensidade que era, e sim uma vez por ano a gente ouvia falar. Quando era 3 vezes por semana, eram brechas, e quando a minha esposa dizia, olha, aconteceu de novo, eu ia lá no meu quarto, à distância, e orava e dizia, eu determino, em nome de Jesus, eu já falei contigo. Por quê? Porque nós temos a impressão de que a oração tem que ser presencial. Eu preciso tocar na sua cabeça, eu preciso pegar em você, porque daí vai ter efeito. Não. Um dia, o centurião, chefe da guarda, chegou para Jesus e falou assim, mestre, o meu servo está à morte. Ele disse, vamos à tua casa. Ele disse, não, eu não sou digno de que tu entres em minha morada, mas eu também tenho guardas, e digo a este vai, ele vai, aquele vem, ele vem. Assim também sei que basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Aleluia. Jesus disse, vai. Não vi tamanha fé em toda Jerusalém e Israel. Vai, o teu servo está curado. E quando o centurião se levantou, já vinham os seus conservos dizendo, Senhor, teu servo vive. Imediatamente ele foi curado, por causa da certeza. O problema é que nós queremos muitas manifestações, doutrinas que não estão implantadas na Bíblia. O óleo ungido, o lenço, a mão do pastor, vai lá em casa, põe a mão, faz isso, faz aquilo. Amém, quando a gente tem condições, mas a gente precisa entender, não é o pastor. Aleluia, nós fomos chamados para ensinar vocês a fazer, não para fazer no lugar de vocês. Aleluia, o nosso trabalho é formar discípulos de Jesus, não discípulos de pastores. Então, o poder não está em nós, para que nós venhamos a tomar o poder sobre a vida de vocês, mas está em nós para que nós possamos ensiná-los a ter o mesmo poder e operar juntamente conosco em prol da graça e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E cada um vai poder colocar a mão na cabeça do seu filho, do seu irmão, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, e dizer, sai doença, sai enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. E isso será feito, aleluia. Nós já temos formado, tem muita gente formada, tem muita gente, pastor, eu curei uma pessoa, pastor, o senhor falou, bota a mão na... Eu cheguei lá em casa e fiz, e, pastor, o senhor não acredita, a pessoa ficou curada na hora, eu até fiquei meio assim, eu pensei, será que a pessoa não falou para me agradar? Eu falei, ei, isso aí é dúvida, o diabo volta. Porque na hora sim a pessoa manifestou, fiquei até com medo. Ei, o diabo se alimenta do medo. E o senhor sabe que na hora que a pessoa manifestou assim, ela cuspiu em mim, eu fiquei com raiva. Digo, não, ei, deixa cuspir, cospe de volta, irmão. Fica com raiva. Não fica com raiva. A raiva é um alimento do diabo. O diabo só se alimenta disso. Raiva, medo e dúvida. Raiva, medo e dúvida. A certeza destrói ele. O amor destrói ele. Aleluia. O amor substitui a raiva. A certeza substitui a dúvida. E acima de tudo, a coragem. Porque eu estou em Cristo Jesus. Destrói o medo. Jesus disse, aquele que está em mim lança fora todo medo. E aí nós estamos em Cristo, mas continuamos tendo medo. Eu tenho medo daquilo, eu tenho medo que amanhã eu possa passar necessidade. Eu tenho medo que eu não consiga pagar essa conta, eu tenho medo que possa vir uma doença. Querido, nós profetizamos, nós vivemos o que nós profetizamos, meu amado. A gente vive o que profetiza. A minha dor de cabeça, a minha diabetes, a minha dor nas costas, a minha dor nas pernas, sabe? A minha osteoporose, sabe, a minha dor nas juntas, a pessoa está o tempo todo colocando para ela, chamando. Eu costumava brincar que até uma mãe, quando o filho sobe na cadeira, ela diz assim, tu vai cair daí, 2 minutos, blue. Ela diz, eu não falei que tu ia cair? Claro. Vai lá e tira, não profetiza, né? Sai daqui, menino, pronto, vai pro chão, acabou, vira a cadeira de cabeça para baixo. Não, você vai cair, você vai acabar caindo, aí cai mesmo, vai cair. Falou que vai cair, fica tranquilo. É muito importante que a gente determine
determinação. Aquele homem trouxe para Jesus e disse: eu trouxe meu filho para ti. Os teus discípulos não puderam curá-lo. Imediatamente, quando ele viu Jesus, ele se agitou dentro do menino. Jesus ficou vendo aquela situação. Perguntou para o pai: quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Sabe, o diabo faz isso com ele, ó. Ele espuma pela boca, ele serrilha os dentes, ele cai, é jogado na água e no fogo. Se podes, cura, ajuda-nos. O pai estava sofrendo junto com o filho. Ajuda-nos, pelo amor de Deus, ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa. Jesus olhou para ele. Jesus não fez uma sátira. Jesus disse: se podes. Jesus estava dizendo: tudo é possível que crê. Não é eu que posso. Sabe o que Jesus estava dizendo? É você que pode. Quando Jesus disse se podes, Jesus estava dizendo: tu podes. Quando ele disse para os discípulos: até quando estarei convosco? Incrédulos. Ele estava dizendo: vocês estão fracos, vocês não acreditam que vocês podem, está com vocês. No dia em que ele foi embora, ele disse: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí depois, quando ele envia, ele diz assim: estes sinais seguirão aqueles que crerem. É qualquer um. Aí eu digo: não, esses sinais são do pastor. Em meu nome expelirão demônios. Qualquer pessoa que acreditar. Ele não falou: olha, esses sinais seguirão aqueles que crerem, que não estiverem com nenhum vício, nenhum problema, nenhuma boca suja. Mas, querido, só o fato de você crer em Jesus Cristo, isso já vai te separar de todo pecado. Porque quem acredita nele, teme a ele. Quem acredita nele não anda no pecado. Quem acredita nele sabe que ele está olhando. Quem acredita nele tem uma vida regrada. Aleluia. Não se trata de você se tornar uma pessoa chata. Agora tudo é paz do Senhor, paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Não, irmão. Seja você. Mas seja você com a liberalidade que Ele te dá, a liberdade que Ele te dá e o respeito que Ele exige. Amém? Então eu consigo entender uma coisa. Está na minha mão. Você consegue entender que nós temos o poder de expulsar um demônio? Querido, quando eu expulso um demônio, eu não me conformo. Eu chego em casa, eu e minha esposa, eu estou falando sério, eu fico falando para ela, eu estou há anos, eu perdi a conta de quantas entidades, demônios caíram na minha mão, pelo nome de Jesus, aleluia. Mas eu chego em casa, eu digo para ela: tu viu? Ela diz: vi. Tu duvida? Eu digo: não duvido, mas tu viu? Caiu ali e se debateu, e ela diz: não, eu vi. Aleluia, eu digo: aleluia. Aí depois uma pessoa fica curada, eu fiquei curado, fico curado, aleluia, todo mundo aplaude e tal, mas a gente sai do carro, eu digo: tu viu, curou? Por que eu me impressiono? Porque eu não me acho digno. É por isso que eu me impressiono. Porque eu acho que o dia que eu bater no peito e disser: deixa comigo, traz aqui o endemoniado. Não, irmão, eu não me acho digno. Eu fico pensando: por que eu, Senhor? O que eu fiz? Ele diz: Nilton, a minha graça te basta. Fica com o teu espinho na carne aí. Tu é essa pessoa mesmo. Eu vou te usar quando eu quiser. Aleluia. Só que eu um dia perguntava para ele por quê. Ele disse: porque você acredita. Por que tu me usa? Porque você acredita. Só que tem um quesito tão importante nesse texto que ultrapassa a nossa compreensão e que hoje eu quero trazer para o teu coração. Nós sempre colocamos que a pessoa que está sendo liberta, curada, ela tem de manifestar a sua fé para que ela seja liberta e curada. Só que nesse caso, esse menino não podia manifestar a fé dele. Jesus não podia pegar na mão do lunático, do epilético, e dizer para ele: tu crê, seja feito conforme a tua fé. Irmão, o menino estava endemoniado, possuído, não tinha como. Então eu não estou querendo derrubar que você não precisa ter fé, mas eu quero que você entenda uma coisa: quando a pessoa que vai ser curada está impedida
de pronunciar a sua fé e de ter a sua fé é a fé daquele que o ama, que vai curá-lo. Aleluia! Você entende isso? Sabe, a gente quando conversava hoje, pastor, eu te dizia, interessante tu ter falado sobre, tu lembra que eu te falei isso? E tu me falou essa frase que foi muito importante, que isso casava com o meu espírito. A gente estava sentado conversando hoje, ele me contou a respeito disso, ele disse, não pastor, como é que aquele pai, se aquele pai não tivesse fé, o filho não ia ter. Eu falei, interessante tu tá comentando sobre isso, porque essa é a pregação da noite. Aleluia. Agora, se aquele pai tivesse... Ah, Jesus, esse filho me incomoda, tu não faz ideia. Não teria curado. Mas o pai veio e disse, ajuda-nos. Ajuda-nos, porque cada vez que ele cai, eu caio junto. Quando ele espuma, eu espumo junto. Quando ele serrilha os dentes, eu serrilho junto. Quando o diabo joga ele no fogo e na água, eu vou para o fogo e para a água junto com ele. Me ajuda, porque se ele for liberto, eu também sou. Aleluia! E Jesus ordenou, e aquele menino caiu como se estivesse morto, ao ponto de dizerem, morreu. Jesus tomou ele pela mão e entregou ele para o Pai, para começar uma vida nova, para ser liberto disso. Aleluia. Sabe, eu preciso que as famílias, eu quero tocar nisso. As famílias, elas hoje, elas se veem dentro dos seus próprios lares, muitos um ao outro como um problema. Às vezes o filho está na droga e o pai vem e diz assim pra gente, pai, esse meu filho me incomoda, pai. Pastor, some tudo dentro de casa, eu não sei mais o que fazer. Às vezes eu até oro para ele ser preso, porque se ele estiver preso, pelo menos ele para de me incomodar. Não, irmão, está errado. Está errado. Sabe, Deus fala que Ele não vai dar o fardo maior do que a gente possa carregar. Aleluia. Às vezes, querido, o filho drogado é para ensinar o pai a ser cristão. Amém? Porque quando ele se tornar um cristão verdadeiro, o filho será curado. Amém? Eu gostava muito de um testemunho de um pastor que ele dizia que a mãe chegava para a igreja, a mãe chegou na igreja com a foto do filho. Pastor, ora pelo meu filho está drogado, meu filho caiu. O pastor pegava a foto, orava. Aí chegou um dia que a mãe veio com o irmão dele. Aí a mãe veio para frente com a foto e falou, pastor, ora pela foto, esse aqui é irmão dele. Esse aqui é tão bom, o outro é uma peste. Pastor, eu não consigo, não dou conta, é um drogado. Aí o pastor orava pela foto, aí no outro dia ela veio com o irmão e o pai. Ela disse, esse aqui é meu marido, esse aqui é o menino que o senhor já conhece, né? Esse aqui é meu marido, ora pela foto do meu filho, que o meu filho é um drogado, meu filho caiu, e aí o pastor orava. E no outro dia ela veio com a filha, ela disse, essa aqui é minha filha, a menina, esse aqui é meu marido, o senhor já conhece, esse aqui é meu filho, né? E esse aqui é o menino desgraçado, que ora pelo menino. O pastor falou assim para ela, querida, esse teu filho da foto já conseguiu trazer a família inteira para a igreja sendo um drogado. O dia que ele for convertido, tu imagina o que ele vai fazer com as nações. Aleluia. Sem vir para a igreja, só pela foto ele já trouxe a família inteira. Então está na hora de Deus fazer alguma coisa com a gente através de quem não muda. Aleluia. Às vezes a pessoa não vai mudar, você vai dizer, por que não é curado? Porque está curando você. Se eu não estiver aprendendo nada com a pessoa que está me levando para o sacrifício, alguém tem que colocar a gente na cruz, irmão. E por que eu, pastor? Porque Jesus te escolheu. Dá um glória aí por isso, aleluia. Porque não tem coisa melhor do que ser escolhido por Jesus. Às vezes a pessoa, mas eu queria viver uma vida maravilhosa, eu queria viver uma vida cheia de... Querido, não tem vida mais maravilhosa do que a vida de transformação. Todo dia um pouco, um dia atrás do outro, cada dia um pouco mais, aleluia. Eu preciso viver isso intensamente. Aquele pai já estava vivendo a vida do filho, então, meu Deus, nós dois estamos desse jeito. Jesus teve compaixão e disse, não, você já aprendeu. Você já sofreu com ele, você já está vivendo o que ele está vivendo, você já está passando o que ele está passando, você merece. Aí quando chegaram em casa, os discípulos vieram e disseram, por
que nós não podemos expulsá-lo? Sabe o que os discípulos queriam? Expulsão por mérito. Eu te sigo, vou na igreja, sou pastor, pego o microfone, então eu tenho que ter o direito. Jesus virou e disse: está faltando oração. Quer fazer o que eu faço? Jesus perguntou, dessa forma. Tem uma casta que é só com oração e jejum. Tem uma casta que você não vai tirar. Só que eu quero te falar uma coisa, presta atenção em mim agora. Jejum, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você fizer o jejum, faz o da carne. Pastor, não come carne? Não. Faz o dos 5 sentidos. Não ouve fofoca. Não olha para nada que seja pecaminoso. Não cheira nada que é afrodisíaco. Não fala mal de ninguém. Não toca nada imundo. Esse é o verdadeiro jejum. Porque tem muita gente que parou de comer, mas não parou de pecar. Aí o camarada fica 3 dias sem comer nada e vai assistir televisão, programa de auditório. Fica 3 dias sem beber, não, fica 3 dias sem café, jejum. Mas daí a vizinha estão pendurando roupa e a cerca é baixa. Não precisa nem dizer nada, né, irmão? Estão pendurando roupa as duas e a cerca é baixa. Oi, Maria, oi! Viu o filho do vizinho ali, pronto, acabou o jejum. Pode voltar a comer, irmão. Pode preparar lá um pastelão, porque já pecou. O verdadeiro jejum é o jejum que eu faço me proibindo daquilo que me contamina. Aleluia. Então muitas vezes assim, pastor, eu queria fazer um jejum. Como é que eu faço? Come bem, bebe bem, mas não fala mal de ninguém. Aleluia. Se é o verdadeiro, hoje eu vou pegar um jejum. Eu vou ficar 1 dia sem ouvir falar mal de ninguém. Naquele dia o diabo vai mandar um monte de gente para dar opinião da vida alheia. Aquele dia você vai entrar, acordou de manhã, entrou na padaria, já vai ter um para dizer: ô, bom dia. Soubesse do... Não, sai, estou em jejum. Sai que eu estou em jejum. Como assim jejum? Não, eu não posso ouvir falar mal de ninguém. Hoje eu estou assim, estou em jejum hoje. Jejum, loucura, o que é isso? Outra hora eu te conto. É coisa de Jesus, não sei, quer? Não, então deixa. É sério isso? Quero ver se aguentar, irmão. Esse é o verdadeiro jejum, o jejum que descontamina o corpo. Querido, o diabo vai mandar um monte de gente para tentar destruir a tua vida. Todos os dias as cerdas estão sendo lançadas. Cabe a nós nos desviar de cada uma delas usando o escudo da fé. Por isso que a gente, sabe, perdeu o sentido a gente falar daquilo que não faz. Perdeu o sentido. Nós como pastores, eu estou aqui na presença de um grande pastor, nós como pastores, às vezes a gente tece um comentário com relação ao progresso ou regresso de uma ovelha. É diferente. Nosso comentário não vai para casa, não vai para a mesa, não vai... não. A gente conta, porque são congregações diferentes. Então ele fala, lá aconteceu isso, tal, lembra do fulano? Acho que sei. Pois é. Aí eu conto alguma também, eles, não, que loucura. E a gente vai, mas por quê? São experimentos, a gente começa a contar experiências para a gente poder ver a evolução espiritual, tanto nossa, como das ovelhas, porque daí, muitas vezes eu conto uma coisa para ele que ele diz, mas por que tu não fez tal coisa? Eu digo, pois é, pai, errei. E às vezes eu digo, por que podia ter feito isso? Pois é. E na época assim, nem percebi. Então, é natural, é troca de experiência para crescimento, é diferente de fofoca. Aleluia. É intercessoca. É só para nós orar. Amém? É só para nós interceder. Aleluia. Irmão, usa a tua fé. Usa a tua fé. Coloca em prática, não espere que Jesus faça, sabe, da maneira que você quer, do jeito que você quer, quando você quer, não abandone. Participe, seja coletivo naquilo que você quer que seja curado.
Nós abandonamos, nós chamamos de problema e nós abandonamos. Nós maldizemos algumas pessoas da família, principalmente a família. A gente maldiz, a gente diz, aquele fulano ali não tem jeito, eu não sei o que. Querido, todo mundo tem jeito, aleluia, todo mundo tem jeito. Não é porque você não conhece, conheço, querido, eu conheço gente impossível que tem jeito, querido, aleluia. Porque Jesus não fazia uma oração, você nunca vai ouvir, querido, não havia expulsão de demônio antes de Jesus aparecer. Você não pega na Bíblia uma história de que uma pessoa estava endemoniada. Os demônios apareceram quando Jesus apareceu. Então, se você tem Jesus, tem demônio aí, é porque Ele está contigo. Usa a tua fé e expulsa, aleluia. Eles não vêm sem Ele estar aí, mas quando Ele está lá, eles se revolvem e querem aparecer. Querido, Jesus nunca orou, Jesus nunca botou a mão na cabeça de uma pessoa e disse, eu determino em meu nome que tu saias agora. Não, sai daqui. Aí a gente pega uma doença e Senhor, em teu nome, não, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus o Nazareno, a ordem é, em meu nome ide, expulsai demônios, expelir demônios, curar enfermos, em nome de Jesus, sai agora. Mas a gente parece que quer fazer sensacionalismo. Sai! A pessoa tem que cair. Agora sim. Sai agora. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora e deu. E tem que sair. Aleluia. Enfermidade é espírito. O que ele fala? Agora eu fecho com essa palavra. Ele diz espírito mudo. O que você entende com isso? Que uma pessoa muda tem um demônio. Pastor, o menino nasceu mudo. Êxodo, capítulo 20. Abre aí, a gente termina. Êxodo, capítulo 20. Pastor, o menino nasceu assim. Olha aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Quando ele fala de não adorar outros deuses, ele não está falando de você ser católico, de você se prostrar. Ele está falando de você confiar e criar outros deuses que possam te ajudar. Às vezes o médico é o nosso Deus. Às vezes o gerente do banco é o nosso Deus. O mecânico é o nosso Deus. A gente confia, diz, não, ele vai me ajudar. Não, ele vai me salvar. Querido, só Deus pode dar a palavra final, aleluia. Ninguém mais. E ele fala assim no versículo 5 de Êxodo 20. Não as adorarás. Ele está falando de imagens. Não faça imagens. Que imagem, pastor? Você constrói a imagem que você quiser. Você constrói a imagem de um salvador dentro de você. Você pode transformar a imagem de um médico num salvador. E os médicos estão fazendo um trabalho certo, não tenha dúvida. São formados para isso. Mas eles não podem se pôr a lugar de Deus, aleluia. Agora eu tenho que entender uma coisa. Pastor, o menino nasceu mudo. Escuta. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento, Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Não é daqueles que se prostram diante de imagens, é daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me adoram e que cumprem as minhas palavras, aleluia. Então eu preciso saber, meu Senhor, eu te aborreci, em alguma coisa pode vir sobre a minha geração. Sabe, eu conheci a palavra,
mas eu odiei, eu maltratei, eu falei mal, eu destruí uma vida, eu não abracei, eu não beijei, eu não perdoei, eu prejudiquei alguém em alguma área, eu me prostituí, eu menti, mas eu estava lá. Querido, esse aqui é o ambiente mais perigoso que eu conheço. Não, pastor, assim tu vai esvaziar a igreja. Não, não vou não, eu sei que não. Meu Jesus, é Ele que edifica a casa, não sou eu. Aleluia. Não vou esvaziar não. Mas é um ambiente perigoso, isso aqui é um ambiente perigoso. O que é falado aqui vira sentença. Pode te salvar e pode te matar. Pode te destruir, pode te edificar. É você que decide. Não brinca com o ambiente, não brinca com a Bíblia, não brinca com palavras. Ele falou faz, faz. Ele falou vai lá e faz, faz. Obedece, obedece. Aleluia, Cristo. Amém. Você acredita nisso? Amém. Você recebe isso? Amém. Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia.